Olá e bem-vindo ao Revelando o Apocalipse, o canal de profecias bíblicas que vai direto ao coração dos mistérios da profecia. Meu nome é Alan Dubre e se você aprender algo com nossos ensinamentos, lembre-se de curtir, compartilhar e se inscrever. Ajude-nos a alcançar cada vez mais pessoas porque os mistérios estão sendo revelados. É absolutamente incrível. E nós temos todos os vídeos e shorts deste canal traduzidos para mais 10 idiomas para ajudar. Nos ajude a alcançar muito mais familiares, amigos e pessoas ao redor do mundo, tornando mais fácil para eles entenderem em seus próprios idiomas. Então lembre-se de compartilhar esses também. Agora vamos entrar em algo aqui que é muito empolgante. E no passado, não faz muito tempo, fizemos um ensinamento sobre a besta de Apocalipse, capítulo 17. Agora lembre-se, se eu não disser em que capítulo estou, é só olhar ali à direita. Mostramos como a besta de Apocalipse 17, esse mistério do que era, não é e subirá do abismo do poço sem fundo. É compreendido quando você entende a revelação de que o fim dos tempos não é de 7 anos, mas um período de 14 anos. Todos nós fomos ensinados a partir do Evangelho de Mateus, como se fosse a única coisa, e só pegamos um pouco de Marcos e Lucas para tentar preencher as lacunas de Mateus, quando na realidade existem 3 histórias diferentes acontecendo. E Mateus, Marcos, Lucas, no final tornam-se Lucas, Marcos, Mateus. Pré-tribulação, meio da tribulação, pós-tribulação, Lucas é pré-tribulação. 7 anos de selos para Marcos, e então, no meio da tribulação, a grande multidão. E então 7 anos para a parte de Mateus, que são os 7 anos dos julgamentos das trombetas, e depois o retorno do Senhor. Pés sobre o Monte das Oliveiras são 3 partes. E o que vemos aqui, e falamos sobre isso há alguns vídeos, é esse mistério de entender o que era, não é, e há de subir do abismo. Sabemos que o era está conectado aos 42 meses que a besta terá, de Apocalipse capítulo 13, para reinar, por assim dizer, por um tempo, quando lhe for dada a autoridade. Mas isso não acontece no início da tribulação. É mais ou menos no meio dos selos até quase o final dos selos. E então ele deixa de ser, porque o Senhor o destrói na guerra de Ezequiel 39. No final do período dos selos, então ele não está presente durante a primeira metade dos julgamentos das trombetas e depois ascende do abismo no meio das trombetas, agora que as ruas da cidade e o templo foram reconstruídos na primeira metade das trombetas. Satanás é lançado para baixo, ele sai do abismo e a besta está lá, de volta à cena e vai para a perdição. Isso acontece 10 anos e meio após o início da tribulação, e são os seus últimos 2 anos e meio, dos últimos 3 anos e meio dentro dos 14 anos. Nós temos um ensinamento sobre isso. Se você quiser estudar um pouco mais, é só voltar algumas aulas. Chama-se O que era não é, e há de subir do abismo. Mas agora vamos aprofundar um pouco mais a revelação de quem é essa besta. Quando entramos no versículo 9, ouça com atenção. E aqui está a mente que tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes, sobre os quais a mulher está sentada. Então, quem é a besta? Quem são estes? Cabeças que estão sobre a besta são montes. Essa é a pista para lembrar. Eles são montes. E diz, e as 7 reis, 5 caíram, um existe. Então são 5. Um existe, esse é o 6º. E o outro ainda não chegou. E quando vier, deve permanecer por pouco tempo. Esse é o 7º. Agora, a besta do fim dos tempos, aquela que está causando todo esse caos, ela é uma dessas 7? Não. Mas ela é um dos montes. Ouça o que diz agora no versículo 11. E a besta que era e não é. Certo? Então está definindo quem é essa besta. Aquele que era e não é, esse mesmo é o 8º e é dos 7 e vai para a perdição. Então a besta de Apocalipse 17, do que era, não é, e há de subir do abismo. Ela não é uma das 7. Ela é a 8ª, mas é dos 7. Agora, o que ela é?
Ela é um rei, representado por quê? À beira de uma montanha. À beira de uma montanha. E isso é extremamente importante de entender. Vamos agora para o capítulo 7 de Daniel. Daniel, capítulo 7, começando no versículo 3. E subiram do mar 4 grandes animais, diferentes uns dos outros. O primeiro é um leão, o segundo é um urso, e o terceiro é um leopardo. Agora veja o que diz o quarto. E o quarto é mais terrível, pavoroso e extremamente forte, como se tivesse grandes dentes de ferro. Ele devora e despedaça, e pisa aos pés sobre o que sobra. E era diferente de todas as feras que a precederam. Agora, escute isto. E tem 10 chifres. Ok? Todas as 4 criaturas vieram do mar. Mas o que sabemos sobre a besta de Apocalipse 17? Nós sabemos que ele só recebe seu poder em Apocalipse 13, como aquele que surge do mar. Mas ouçam, quando ele vier, ele terá controle sobre o leopardo, terá controle sobre o leão e terá controle sobre o urso. Ele agora é descrito como a besta, semelhante a um leopardo, um urso e um leão. E o que essa fera tem? 10 chifres. A besta tem 10 chifres. Então, quando voltamos ao capítulo 7 de Daniel, vemos que lá estão o primeiro leão, o urso e o leopardo. Quando é que esses caras vão ter a sua vez no fim dos tempos? Na primeira metade de Seals, os primeiros 3 anos de tribulação das focas, aproximadamente. Tudo isso ocorre durante a Terceira Guerra Mundial, até que a besta aparece em cena. Ele agora detém o poder nessa autoridade há 42 meses e assumirá o controle do leão, do urso e do leopardo. E o que ele terá? 10 chifres. Esta quarta besta é a besta do capítulo 13 do Apocalipse e é também a besta do capítulo 17 do Apocalipse, que é o 8º monte chifre. Deixe-me explicar. Veja isto. Se formos para o capítulo 7 de Daniel, chegamos à quarta besta. Agora, a quarta besta, ouça o que ela diz, tem o quê? 10 chifres. Essas trompas, conforme descrito na palavra hebraica 7.162, são trompas de som reto. São apenas buzinas para tocar. É só isso que eles são. Não são montanhas. Veja bem, esses 10 chifres que a besta tem, que lemos em Apocalipse 17 e Apocalipse 13, que lemos em Daniel 7, são apenas chifres comuns, sejam eles cornetas, trompas ou qualquer outra coisa, usados para soprar e produzir som. Mas isso não nos ajuda a entender quem ele é. Para isso, você está preparado? Vamos para o capítulo 8 de Daniel. Lembre-se da descrição da besta com as 7 cabeças, sendo a 8ª esta última. Ok, essa última quem? É a besta do fim dos tempos, o que era, é e irá ascender do abismo sem fundo. Eles têm relação com as montanhas. Agora ouçam Daniel, capítulo 8, e ele nos diz, vamos começar no versículo 3. Diz assim, então levantei meus olhos e vi, e eis que estava diante do rio um carneiro que tinha 2 chifres. Agora, quando você vê isso com 2 chifres, quando não temos a concordância de Strong à nossa disposição, como temos com este programa, as pessoas leem isso e acreditam que são simplesmente os chifres descritos em outros capítulos. Mas o que estamos procurando? Afinal, não estamos procurando apenas chifres como os 10 chifres. Estamos procurando pelas 7 até a 8ª montanha, sendo descritas como as cabeças. Bem, você está pronto para isso? Aqui estão as 2 primeiras, Daniel 8:3, e veja como é a descrição da palavra. Essas são as montanhas, irmãos e irmãs. E quantas encontramos? Veja só. Em Daniel 8, versículo 3, começa com 2 chifres. Certo, esse carneiro que tem 2 chifres. E você vê o carneiro no versículo 4, ele tem grande poder e está indo para o oeste, norte e sul. Até quando? Até o versículo 5, quando o bode aparece. E esse bode tem um chifre notável, também uma representação de pico de montanha.
Então agora nós fomos de 2, agora temos 3. Então o carneiro vai contra. Vai contra ele com fúria. E o que acontece? O carneiro tem seus 2 chifres quebrados. Certo, o carneiro tem seus 2 chifres quebrados. E então vamos para o versículo 8. E diz: portanto, o bode se engrandeceu muito, e quando estava forte, o grande chifre foi quebrado. Então agora havia 2, um terceiro apareceu na cena. Os 2 foram quebrados, um ficou. E esse terceiro agora foi quebrado. E em seu lugar surgiram 4 chifres notáveis. Mais 4 surgiram no lugar da última. Então fizemos 2 mais 1, que é 3, mais 4, que é 7. E nós sabemos disso pela história, certo? Mas isso se repetirá em uma tipologia no futuro. É a resposta para Apocalipse 17. E esta 8ª besta, que é a 4ª besta de Daniel capítulo 7. É a besta do capítulo 13 do Apocalipse, aquela que tem 10 chifres. Escute isto. Esses chifres de Daniel 8 são chifres de pico de montanha. Não são instrumentos de sopro do tipo trompete. São as montanhas de Apocalipse 17. Primeiro 2, depois um terceiro e por fim 4. Agora, ouça atentamente o versículo 9. E de uma delas saiu um pequeno chifre que era excelente. Este pequeno chifre não é o pequeno chifre de Daniel 7. Este pequeno chifre é o 8º dentre os 7 de de Apocalipse, capítulo 17. Vocês ouviram isso, irmãos e irmãs? Vocês viram o que acabamos de analisar? Os 7 chifres mencionados até o 8º, que é um pequeno chifre dentre os 7, eles são todos descritos como montanhas. É o mistério de Apocalipse, capítulo 17, com a sabedoria de que as 7 cabeças são 7 montanhas, e o 8º é de entre os 7. E ele é aquele que era, não é? E subirá do abismo. E em Daniel, capítulo 7, é exatamente quem estamos vendo. Como a 4ª besta que sai do mar, que é a besta que sai do mar em Apocalipse, capítulo 13, quando recebe seu poder por 42 meses. E com esse poder incrível, ele toma o poder do leão, do urso e do leopardo. E ele tem 10 chifres em sua cabeça. E esses são os chifres de corneta, os chifres sonoros de que estamos falando, que são os 10 chifres no topo da cabeça da besta apocalíptica, os quais é o 8º do livro de Apocalipse 17. Apocalipse 13. Este é o mistério na sabedoria das 7 cabeças, que são 7 montes, e o 8º vindo dentre os 7. É esse 8º e último, a besta de Apocalipse 13. E 17, que era não é, e subirá do abismo, que é aquele com os 10 chifres, não montes, mas sobre o 8º monte. Eu oro para que isso te abençoe. Eu oro para que isso te fortaleça. Vá buscar por si mesmo. Estude isso por conta própria. Use a concordância de Strong e você entenderá quem é o 8º de Apocalipse, capítulo 17. Deus te abençoe. Até logo. Tchau por enquanto.